Nós temos falado sobre este encontro de Jacó com Deus, com o anjo de Deus no lugar chamado Jaboque. Uma das coisas que o anjo falou com Jacó, depois de a noite toda Jacó se atracar com ele e lutar insistentemente, dizendo: Não te deixarei ir até que me abençoes, foi o seguinte: Não chamarás mais o teu nome Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus. Como príncipe. Eu queria mergulhar nesta expressão do anjo, como príncipe lutaste com Deus. A definição de príncipe, se você buscar no dicionário, você vai ver que é o filho do rei, especialmente o primogênito do rei, porque é aquele que vai herdar o trono, que vai assumir o lugar do pai. Ora, não era isso que Jacó almejava por toda a sua vida? Não de uma forma ambiciosa, mas ele almejava ter sido o primogênito no lugar do seu irmão Esaú? Mas por toda a sua vida ele se esforçou para conquistar bens materiais, para conquistar o favor do pai, mas não conseguiu. E somente aqui nesta luta com Deus, quando Deus mudou a sua identidade, ele não somente mudou a sua identidade, como mudou até a ordem do nascimento. Nós sabemos que era para Esaú herdar o lugar do pai Jacó. Nós conhecemos o Deus da Bíblia como Deus de Abraão, Isaque e Israel, que era Jacó. Era para ser Deus de Abraão, Isaque e Esaú, mas foi Jacó. Ou seja, Deus inverteu, ele como se tivesse voltado lá no tempo, lá no ventre da mãe de Jacó e tivesse feito Jacó nascer primeiro, quando ele lhe chamou de príncipe. Como príncipe lutaste com Deus. Isso mostra que não há impossíveis para Deus. Se você chega a pensar, puxa, por que eu fui nascer? Olha a família que eu nasci. Eu nasci nesta situação social. Eu já ouvi mulher falar, eu queria ter nascido homem e vice-versa. Você talvez diz, eu nasci assim, com essa parte do corpo defeituosa, eu queria ter nascido um pouco mais alto, ter me tornado uma pessoa mais alta, ter uma estrutura física mais bonita, mais assim, a cor da pele assado. Enfim, a pessoa muitas vezes amaldiçoa a si mesmo, se desconta e se descarta por causa das suas condições naturais. Mas Deus fez mudar até mesmo a condição natural de Jacó, que era o último filho, mas se tornou o primeiro. Não foi isso que Jesus disse? Os últimos serão os primeiros, e foi o que aconteceu com Jacó. Era o último. Mas Deus o fez príncipe. Deus o fez como se fosse o primogênito para herdar o lugar do pai. Então, não desanime, não amaldiçoe a sua condição, não olhe para a sua condição diminuindo-se aos seus próprios olhos e muito menos aos olhos de ninguém. Não faça isso, porque ainda que a sua condição tenha sido desvantajosa, Deus pode reverter isso. Deus pode tomar você e fazer você que talvez tenha nascido último, estado em uma situação de último lugar, se tornar primeiro. Porém, veja que para que isso acontecesse com Jacó, ele teve de lutar como príncipe. Então pense, por que o anjo de Deus escolheu aquela frase, aquela expressão, como príncipe lutaste? Ora, então a gente tem que parar e pensar.
como que um príncipe luta? Pense aí agora, como um príncipe luta? Um príncipe não é uma pessoa qualquer. Ele não se vê como uma pessoa qualquer. Um príncipe tem o nome do seu pai para defender, para honrar. Um príncipe tem que provar a si mesmo, provar aos outros que ele está à altura de substituir o pai. Um príncipe necessariamente tem que se mostrar mais forte do que todos aqueles no seu reino, porque é ele que vai estar à frente daquele reino para defendê-lo quando seu pai não estiver mais sobre a terra. Então você pode imaginar que quando Jacó lutou como príncipe, ele lutou com todas as suas forças. Ele não economizou energia, ele não pensou mais naqueles medos que ele tinha, porque Jacó naturalmente era um homem que carregava medo dentro de si, era um homem que carregava dúvida e culpa dentro de si, e um lutador com medo, com dúvida, com culpa, não pode lutar e ganhar nenhuma luta. Mas naquela luta com o anjo, ele teve de arrancar tudo isso de dentro de si, se tornar ousado e com toda a sua força, como quem luta pela vida, e então travar aquela batalha com o próprio Deus, não contra Deus. Jacó não estava lutando para machucar a Deus, ele estava lutando para tirar de Deus aquela bênção que ele tanto precisava, que era a transformação do seu eu, do seu interior. Então ele queria muito uma coisa. E por esse querer muito, expressado não com palavras, mas com força, com energia, com disposição, com entrega, Deus o abençoou e mudou a sua identidade, de último para primeiro. Muitas pessoas lutam, elas se esforçam, elas batalham para alcançar alguma coisa. Elas se machucam todas, brigando com o marido, brigando com mãe, com pai, com as pessoas deste mundo. Elas vendem até a alma para conseguir aquilo que querem, porque acham que quando tiverem dinheiro, tiverem fama, tiverem alguma coisa ou conquistarem alguém, isso lhes trará felicidade. Elas lutam, mas não por uma boa causa. Elas lutam por coisas perecíveis, coisas que quando elas conquistam, elas descobrem, não era isso. Não era isso. Mas se elas tão somente empregassem essa força e lutassem com toda a sua força, como príncipe, pela maior bênção, que é conhecer a Deus, que é se tornar uma nova pessoa, ter uma identidade que se reflita a imagem e semelhança de Deus. Se elas fizessem isso, então elas também se tornariam príncipes, princesas do Altíssimo nesta terra. É o que Deus quer fazer. O Senhor Jesus, que é Rei dos Reis, veio para gerar filhos para o seu Pai, ou seja, príncipes para Ele. Deus quer fazer de você um príncipe, Deus quer fazer de você uma princesa, mas enquanto você fica olhando as coisas deste mundo, desejando as coisas deste mundo e esquecendo do seu Pai, esquecendo que o que Deus tem para você, a herança que Ele tem para você é muito maior. Enquanto você briga, imagine um príncipe brigando com alguém do seu reino por um cavalo, fazendo questão de um cavalo. Não, porque esse cavalo, eu quero esse cavalo, eu quero esse cavalo. E o rei, o pai do príncipe, falando assim, meu filho, deixa o cavalo para lá. Se preocupa com o trono. Se preocupa em ser príncipe, porque um dia todos os cavalos serão seus. Você está preocupado com o cavalo aí deste homem,
mas todos os cavalos serão seus se você se preocupar apenas em ser príncipe. É assim que Deus vê muitas pessoas. O Rei dos Reis olha para as pessoas e as vê lutando por bobagens, se matando e morrendo aos poucos por bobagens. E Deus olhando e falando: meu filho, se você se preocupar tão somente em ser príncipe, se você se lembrar do pai que tem, então você teria tudo isso que você quer e muito mais do que você possa imaginar. É isso que Deus quer fazer na sua vida, fazer de você um príncipe. Mas você tem que lutar como um. Lutar como um, não pelas coisas que você tem lutado, não pelas pessoas ou contra as pessoas que você tem lutado. Você tem que lutar contra você, seus medos, lutar contra os seus achismos, muitas vezes os princípios que você compromete em busca dos fins. Você não se importa com os meios. Lutar contra estes medos e traumas e preocupações, tudo isso que dentro de você te separa, te impede de se tornar um príncipe. Lute com Deus para ter essa nova identidade. E eu tenho certeza que você nunca mais será Jacó, nunca mais será uma pessoa comum. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!